Elisa Silva Samúdio nasceu em Foz do Iguaçu, no dia 22 de fevereiro de 1985, filha do arquiteto Luiz Carlos Samúdio e da agricultora Sônia Fátima Silva Moura. Seus pais viveram juntos em Foz do Iguaçu por um ano. Frequentemente agredida pelo marido, e também por questões financeiras, Sônia Fátima deixou Elisa Samúdio com o pai e não pôde ficar com a filha, que na época tinha 6 meses. A partir daí, ela a via às vezes. Passado o tempo, Sônia foi viver no Mato Grosso do Sul, onde se casou novamente há 16 anos e teve um filho. Com seu marido, explorava uma pequena propriedade agrícola de produção de pimenta. Ao completar 10 anos, Elisa foi morar com a mãe, em Campo Grande, onde permaneceu por um ano, voltando então para a casa do pai. Quando Elisa desapareceu, Sônia não via sua filha havia 6 anos e se comunicava com ela apenas por telefone. Desde os 13 anos, Elisa desejava sair de sua cidade natal para tornar-se modelo no eixo Rio-São Paulo, o que fez com 18 anos, mudando-se para a capital paulista. Não conhecendo ninguém na cidade e passando por dificuldades financeiras, Elisa começou a trabalhar como garota de programa para se sustentar até conseguir se tornar modelo. O advogado Jader Marques confirmou em entrevista que Elisa, mesmo participando de desfiles e editoriais de moda, atuou em filmes pornográficos, de 2005 a 2009, além de participar de ensaios sensuais para a produtora erótica Brasileirinhas, com o nome artístico de Fernanda Farias. O caso: segundo testemunhas, Elisa e Bruno se conheciam desde 2008. Bruno, entretanto, afirma que conheceu Elisa em maio de 2009, num churrasco na cidade do Rio de Janeiro. Segundo relatos de Bruno, ele conheceu Elisa numa festa e manteve relações sexuais com ela numa orgia na casa de um outro jogador do Flamengo. Bruno disse que o preservativo rompeu no ato sexual. O goleiro afirmou que festas desse tipo são comuns entre os jogadores de futebol. Após essa festa, ambos passaram a se encontrar frequentemente, e ela deixou a vida de programas para ficar com Bruno, a pedido deste, que, mesmo sendo casado, prometeu que se separaria de sua esposa para ficar com Elisa. Em agosto de 2009, Bruno terminou o relacionamento após Elisa anunciar que estava grávida dele e disse recusar a fazer o aborto, que teria sido proposto por ele. Primeiras agressões. Em 13 de outubro de 2009, a modelo prestou queixa à polícia dizendo que, na véspera, teria sido mantida em cárcere privado pelo goleiro e seus amigos Russo e Macarrão e obrigada a tomar substâncias abortivas. Também acusou-os de terem-na espancado. E ainda disse que teve uma arma apontada em sua cabeça, pelo próprio Bruno. O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro e a polícia somente concluiriam os exames periciais em julho de 2010, quando o desaparecimento da modelo já era tratado como homicídio. Bruno foi proibido pela delegada Maria Aparecida Malé, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá, de se aproximar da modelo por menos de 300 metros. Em 2009, a juíza Ana Paula Delduque Miguel Laviola de Freitas, responsável por atender ao pedido de proteção solicitado, negou-o, argumentando que Elisa não tinha relacionamento íntimo com o goleiro e que a moça estava a tentar punir o agressor sob pena de banalizar a finalidade da Lei Maria da Penha. A juíza então encaminhou o caso para uma vara criminal. Em sua decisão, asseverou que a Lei Maria da Penha tem como meta a proteção da família, seja ela proveniente de união estável ou do casamento, bem como objetiva a proteção da mulher na relação afetiva, e não na relação puramente de caráter eventual e sexual. Não considerou a condição de Elisa, grávida de 5 meses. O bebê nasceu em 10 de fevereiro de 2010 na cidade de São Paulo, quando Elisa estava morando na casa de uma amiga desde a descoberta da gravidez. Bruno recusou-se a reconhecer a paternidade, pois não mantinha um compromisso sério com ela, além de não saber se ela tinha outros relacionamentos enquanto estava com ele, e também devido ao seu passado como prostituta, acusando-a de querer dar o golpe da barriga por ele ter dinheiro. Elisa ingressou, então, com uma ação de reconhecimento de paternidade, depois de chegar a morar com o filho na capital fluminense, em hotéis pagos por Bruno. Ela passou a exigir pensão para o filho e o denunciou por agressão, o que trouxe complicações na carreira de Bruno, por ele ter sido indiciado. Enfurecido com a ex-amante, ele prometeu vingança. O assassinato. O ex-goleiro do Flamengo Bruno reafirma que não foi o mandante do crime. De acordo com as investigações policiais, Elisa estava, antes de desaparecer, no sítio do jogador em Esmeraldas, interior de Minas Gerais,
a pedido dele, já que ela passou a gravidez em São Paulo na casa de amigas e chegou a morar em hotéis no Rio, pagos por Bruno. Ela teria ido para o sítio em 4 de junho de 2010, o que surpreendera os advogados da ação, uma vez que ele parecia disposto a negociar um acordo. O desaparecimento da modelo ocorreu durante essa viagem. Ela ainda tinha a esperança de ter uma reconciliação com o goleiro. Bruno diz que ela foi embora do sítio porque quis e que abandonou a criança com um colega em comum do ex-casal. O menino foi achado numa favela de Ribeirão das Neves e Daiane Rodrigues do Carmo Souza, esposa do goleiro, é suspeita de tê-lo deixado lá. Bruno teve com ela 2 filhas. Ela também foi investigada. Em 26 de junho de 2010, a Polícia Civil de Minas Gerais declarou Bruno suspeito pelo desaparecimento de Elisa. Em 6 de julho de 2010, um jovem de 17 anos, primo do goleiro, foi encontrado na residência de Bruno, na Barra da Tijuca, e afirmou ter dado uma coronhada em Elisa, que, desacordada, teria sido levada para Minas Gerais e lá esquartejada por traficantes a mando do goleiro e dada a cachorros Rottweiler, que teriam dilacerado seu corpo. Os ossos da modelo teriam sido concretados. Essa versão ainda não foi confirmada pela polícia. Em 8 de julho de 2010, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Neném, Paulista ou Bola, e acusado de também matar Elisa Samúdio, foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais. A data da morte está em processo de investigação. O mais provável é 10 de julho de 2010. Após o desaparecimento, a mãe de Elisa pediu a guarda da criança, o que foi concedido pela Justiça. O pai de Elisa pleiteou na Justiça a guarda do neto e o reconhecimento da paternidade por Bruno. A guarda foi revogada ao avô materno, pois descobriu-se que o mesmo estuprou uma menina de 10 anos no Paraná, alguns anos atrás. E também descobriu-se que ele permitia que homens abusassem de sua filha Elisa na infância da menina, em troca de dinheiro. A Justiça de Minas Gerais expediu o mandado de internação do adolescente, que prestou depoimento no dia 6 de julho de 2010, e a prisão preventiva de Bruno, e de mais 7 pessoas no dia 7. A Justiça de Rio de Janeiro também havia expedido a prisão preventiva de Bruno e Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, pelo sequestro e cárcere privado de Elisa, ocorrido em outubro de 2009. Bruno e Macarrão se entregaram à polícia no Rio de Janeiro e foram levados para Polinter do Andaraí, sendo transferidos ao complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. A 38ª Vara Criminal do Rio atendeu ao pedido da Polícia Mineira e determinou a transferência de ambos para Minas Gerais. O julgamento dos acusados no caso Elisa Samúdio teve início em novembro de 2012, mais de 2 anos após o desaparecimento da vítima. O processo foi conduzido em Contagem, Minas Gerais, sob a supervisão da juíza Marisha Fabiane Lopes Rodrigues. O júri popular era composto por 7 membros, sendo 6 mulheres e 1 homem, selecionados de um grupo inicial de 25 convocados. A promotoria, liderada por Henry Wagner Vasconcelos de Castro, e os advogados de defesa tiveram o direito de recusar 3 jurados cada. Antes do início do julgamento, a juíza determinou que nenhum lugar na plateia seria oferecido ao público em geral, restringindo-se a parentes dos envolvidos, jornalistas e estudantes de direito. Além disso, o julgamento não foi transmitido ao vivo. Durante os primeiros dias do julgamento, houve conflitos entre os advogados de defesa de Marcos Aparecido dos Santos e a juíza, resultando no abandono do processo por parte da defesa. O goleiro Bruno também tentou destituir seus advogados, mas teve seu pedido negado pela juíza, que considerou uma manobra para adiar o processo. Como resultado, o julgamento de Bruno foi adiado para março de 2013. Ao final do processo, Luiz Henrique Romão, Macarrão, foi condenado a 15 anos de prisão por sua participação no sequestro e assassinato de Elisa Samúdio. Em relação ao Flamengo, o clube foi ordenado a pagar pensão ao filho de Bruno, mas o clube recorreu da decisão, alegando a suspensão do contrato do jogador e a falta de recebimento de salário. No desfecho deste caso, que chocou o Brasil, justiça foi buscada, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. O desaparecimento e a morte de Elisa Samúdio deixaram um legado de dor e reflexão sobre a violência contra as mulheres e a complexidade do sistema judicial. Que este caso sirva como um lembrete da importância de lutar contra a impunidade e garantir a proteção dos direitos humanos de todos. Que a memória de Elisa Samúdio permaneça viva
e que sua história não seja esquecida.